a vantagem nesse confronto tem sido, não é momentânea, tem sido histórica, né? Sim. O Vasco não consegue ganhar do Flamengo. E tem muita derrota do Vasco pro Flamengo. Tem muito... É um massacre, cara. Eu, sinceramente, fico me sinto compaixão, para não falar pena, dos torcedores do Vasco, porque jogou contra o Flamengo, vai perder o jogo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar tudo que a imprensa paulista falou sobre esse grande duelo entre Flamengo e Vasco lá pelo Cariocão, né? O Mengão consegue uma grande vitória importantíssima no jogo da ida, lembrando que na volta pro Flamengo ser eliminado, teria que perder por 2 gols de diferença pro Vasco. O jogo será no Maracanã, a mando do Mengão, então assim, o Flamengo vai muito forte para essa classificação. É claro, na volta tem tudo para ser um grande jogo, um jogo bem pegado, assim como foi na ida, e certamente será um jogo imperdível nessa volta do Campeonato Carioca. Muitas informações, muitas notícias, elogios ao Flamengo, né, com um time bem melhor do que o Vasco, mostrou quem é que manda, e nem no Newton Santos, mesmo jogando ali no estádio sintético, no gramado sintético, na verdade, o Vasco não foi páreo para esse grande elenco. O link do Band Esportes estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Deu a lógica dentro do clássico ou você esperava até um Flamengo com um placar um pouco mais dilatado pelo primeiro jogo, Arnaldo? Não, Ivan, eu acho que o Vasco tentar levar para a segunda partida me pareceu a missão inicial, né? Não morrer no primeiro confronto, como o Volta Redonda morreu. Sim. Né? No jogo com o Fluminense. Aliás, o Fluminense, 8 na Copa do Brasil, 4, não sei o que lá, vai jogar em Caxias no meio de semana pela Copa do Brasil, mas 4-0. O Vasco também vai jogar na Copa do Brasil. Aí Nova mesmo, Iguaçu, hein? Aí mesmo. E contra o Nova Iguaçu, que é tapetinho. complicado. Exatamente. Então, antes de voltar a jogar com o Flamengo. Eu acho que o Flamengo, até pelas circunstâncias, o Flamengo tem tido problemas com lesão. O Flamengo não foi um time apressado. Não, o Flamengo jogou... Não é que ele jogou por gasto, mas ele administrou também. Não foi... A vantagem nesse confronto tem sido, não é momentânea, tem sido histórica, né? Sim. O Vasco não consegue ganhar do Flamengo. Eu acho que nas duas semifinais, cada uma de um jeito, as classificações foram encaminhadas. O Vasco tem chance de reverter na partida de volta? Muito difícil. A tendência é que o Flamengo no Maracanã jogue melhor do que jogou, que tenha alguns retornos, que trabalhe a semana inteira. Né? E o Vasco não pode largar a Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil você pode ir, né? Inclusive financeiramente pela situação complicada. Eu acho que agora nós temos uma perspectiva em relação ao Flamengo que parecia estar assim, ali na nuvem. O intruso, o grande intruso do Campeonato Paulista, que classificou na última bola, foi o Palmeiras. No Rio foi o Fluminense. E é o Fluminense quem tem atrapalhado a vida do Flamengo. Né? Tem sido um rival de fato, né? Não só anteriormente, como agora na era Felipe Luiz. E acho que o Fluminense vai recobrando confiança. Então, acho que está encaminhado o Fla-Flu para a final. Que a preocupação do Vasco, para mim, é Série A, cara. Com o elenco que tem, com a circunstância toda. Não vai ser simples a Série A para o Vasco. E sendo eliminado para o Flamengo, que é a lógica, trabalhar muito para, no Campeonato Brasileiro, começar bem, somar o máximo número de pontos no início, porque, como diria Paulo Massini, o Brasileirão será uma carnificina. É uma carnificina poderosíssima e o Vasco vai ter problemas com esse elenco para aturar a carnificina do Brasileirão. E o Flamengo já tem esse plantel, Massa, muito bem trabalhado já de muito tempo. Em que pese a questão que o Arnaldo destacou, que o Fluminense é o único que vai fazendo frente à equipe do Flamengo, mas é um time que, até como a gente já falou do Palmeiras, né, tem olhares mais para frente, Libertadores, Brasileiro, Super Mundial. O Vasco não, e o Vasco poderia pelo menos deixar um bom recorte em duelos mais equilibrados contra o Flamengo. Até vi um certo equilíbrio no primeiro tempo, mas parecia, né, que o Flamengo está meio rotação baixa, né? Meio tranquilo ali, dosando a energia, não passou tanto sufoco assim.
E para esse Vasco, dessa sequência de temporada, eu vou muito nesse entendimento do Arnaldo. Começa a dar uma preocupada grandiosa no seu torcedor. Bom, o Campeonato Brasileiro para mim é um terror, eu acho dificílimo, né? Sempre estou muito mais preocupado com o Campeonato Brasileiro que com qualquer outra competição. O jogo, cara, me mostrou o seguinte: o Flamengo entrou com o pé com uma velocidade um pouco abaixo e o Vasco muito acima. Então, estava causando confrontos ali. Primeira bola do Wesley, já teve amarelo para o Piton. Tem muito duelo engasgado ali entre os jogadores. E tem muita derrota do Vasco para o Flamengo. Tem muito... É um massacre, cara. Eu, sinceramente, fico me sinto compaixão, para não falar pena, dos torcedores do Vasco, porque jogou contra o Flamengo, vai perder o jogo. Então, isso está entrando muito na mente dos jogadores do Flamengo, do Vasco. É como se fosse um tabu, sabe, de não ganhar há muito tempo um título grande. Sim. E isso acaba que o Carille falou sobre tomar um gol, acabou o jogo, né? Então, a gente sabia. Quando saiu o gol do Bruno Henrique, que golaço espetacular, falei, acabou o jogo, o Vasco não vai ter força para reagir, não teve mesmo. E acho que o time não é tão ruim, você tem alguns bons jogadores. O Vasco tem condições de fazer um jogo melhor. Agora, o Flamengo, para mim, é hoje o melhor time do Brasil. O time que joga futebol, o melhor futebol do Brasil. Né? Então é normal, nesse momento dos dois, o Flamengo do jeito que está, com o elenco que tem, jogar mais e ganhar do Vasco. Agora, isso é algo que precisa ser medido e eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora, porque é entender se o Vasco vai conseguir, num tempo próximo, voltar a ser aquele Vasco protagonista. Eu tenho dúvidas sobre isso. Isso me preocupa muito. Eu gosto muito da instituição. Acho que o Vasco tem uma pegada social que os clubes têm. Tem escola em São Januário. Eles têm um olhar assim, muito interessante para aquela comunidade do entorno. Gostaria muito que o Pedrinho tivesse sucesso como presidente da associação. Quer ter uma confusão com o SAF. Cara, é um negócio, deve pra caramba. Olha, recuperação judicial. É um lugar, cara, é um buraco, é um balaio duríssimo de se colocar a mão, cara. E acho, assim, que o Vasco, o Pedrinho, eles vão ter que buscar uma solução meio que dentro da própria comunidade para sair desse lugar, sabe? Do seu próprio povo, porque dificilmente vai vir alguém de fora, um Marinax desse, um Duralex aí, qualquer desses aí, um milionário desse aí que não entenda o Vasco. Então acho que o Pedrinho poderia, ele e a comunidade, aqueles que amam o Vasco, sentarem uma grande mesa, fumarem um cachimbo da paz e tentarem buscar alternativas para que o Vasco possa equilibrar suas contas e voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. Para a gente fechar, que a gente ainda tem alguns minutinhos de programa, temos que falar do Bruno Henrique, hein? 99 gols com a camisa do Flamengo. É um jogador que é muito habilidoso, mas se a gente for comparar com outros grandes jogadores dessas últimas gerações, Arrascaeta, Gabigol, o próprio Pedro, pode não ter a mesma qualidade desses jogadores, ou enfim, o mesmo refino, mas é um jogador que tem uma identidade muito grande e todos os momentos decisivos, esse cara participa e é uma peça fundamental. Isso é impressionante como o Bruno Henrique casou bem com o Flamengo e é um cara que gosta de jogo grande, gosta de jogo pesado. Os caras já estão na história do clube. A gente tem sempre muita dificuldade de ficar comparando com os caras do passado, que foram grandes jogadores, fizeram grande história, mas ele é daqueles que certamente vão estar ali numa galeria de gigantes mesmo do clube. São 21 gols em clássicos, isso não é brincadeira. Aqui em São Paulo a gente tem o Zidanilo, né? O Danilo, como um cara que fazia muito gol em clássico, ele tem 12, do Corinthians, 12. O Bruno fez 21, sendo 10 quase no Vasco. Fez 10 no Vasco. Então, talvez a gente, quando ele for embora, quando ele parar de jogar, aí você vai olhar para trás e você vai falar, acho que são 14 títulos, ele e o Arrascaeta, 13 ou 14 e tal. Esses caras a gente vai ter um pouco mais de noção quando para. Aí você olha para trás e fala, meu Deus, esse cara fez tudo isso mesmo? Porque você começa a comparar com um monte de jogador novo, que não tem história nenhuma, os números pequenos e tal.
Então, realmente é incrível. Eu fui até procurar, porque eu fico ali... Toda vez eu vejo gol do Bruno Henrique contra o Vasco. Não é possível. Quantas coisas? Aí, 10 gols no Vasco, 21 em clássicos. Realmente é um cara histórico. Teve muito problema. Teve aquele problema grave no olho. Foi para a Alemanha para ver. Foi para os Estados Unidos para olhar. Poderia ter parado a carreira. Problema sério, lá, acho que na retina. Uma bolada que ele toma ainda no Santos. E aí tá... Se recuperou de uma lesão gravíssima no joelho. Que estourou todos os ligamentos. E ficou um tempão fora também, E vale a pena lembrar. Nível, era uma dúvida, né? Sim. Você vê que Aniversário do Zico hoje, aliás, né? Ô, Zico, parabéns. Você vê que a compleição física dele ajuda. Exato. Ele é leve, né? Então, Sim. os ligamentos recuperados ajudam. Exato. Então tá aí, né, um pouco do que foi analisado, muitos elogios ao time do Flamengo. Nossa, aí não pouparam elogios, né, ao Bruno Henrique, ao Flamengo, a esse elenco espetacular que tem o nosso Mengão, né, venceu bem o Vasco 1-0 ali, um resultado bem interessante. Lembrando que o Flamengo já tinha vantagem no jogo da ida e agora na volta o Flamengo aumentou ainda mais essa vantagem que já era muito boa. O Mengão pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim classifica para a grande final. Lembrando, né, que pelo regulamento do Cariocão, o Flamengo, como fez a melhor campanha, tem essa grande vantagem. Isso é legal porque o Flamengo pode jogar mais tranquilo na volta, porém eu acho que o Felipe Luiz não vai tirar o pé. Tem torcedor achando o Flamengo vai jogar se segurando, tal, pode perder até por um gol. Acho que isso não vai acontecer, pelo contrário. Será um Flamengo que vai pra cima, um Flamengo que não dará muitas oportunidades pro Vasco, muito pelo que vem acontecendo ali nas tretas, né? Nas discussões dentro e fora de campo. O Vasco quis levar o jogo lá pro estádio do Botafogo, pro Newton Santos, na tentativa de prejudicar o Flamengo, talvez. Acabou conseguindo no início, depois o Flamengo se achou e, consequentemente, venceu o Vasco, que mais uma vez perdeu, e certamente vão chegar mordidos para o jogo da volta. Diz o que vocês pensam, comentem abaixo, pois daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até logo mais. Valeu!